Eu casei e engravidei do meu próprio pai. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixe seu like aqui pra me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana eu solto história nova por aqui. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria assim de deixar bem claro que eu nunca soube que ele era meu pai. Na realidade, desde pequena, eu moro com a minha avó. E assim, a minha mãe sempre foi muito da farra, sabe? Ela me teve muito nova e eu, de fato, nunca soube quem era meu pai. Na minha cabeça, eu achava que nem ela sabia quem era meu pai. Mesmo porque a minha avó vivia falando pra mim que ela saía e ficava com vários caras. E quando ela engravidou de mim, ela simplesmente apareceu grávida e me deu pra minha avó me criar. No final, ela acabou mudando pra outra cidade, né, que ela trabalhava, que era uma cidade vizinha ali da cidade onde nós morávamos. E raramente eu via ela. Vez ou outra ela aparecia, sabe, pra visitar a minha avó, não era nem pra visitar a mim. E assim eu segui a minha vida, sabe? A minha avó, ela sempre cuidou muito bem de mim. Sempre fez assim o possível e o impossível pra dar o melhor pra mim, sabe? Porque a nossa condição não era nada fácil. A minha mãe, fora eu, ela teve mais 2 filhos. Só que esses filhos, ela sabia quem era o pai, né? Porque eles moram hoje em dia com os pais deles. E eu, particularmente, sabe, desde a minha infância, eu sempre fiz de tudo pra ser uma pessoa melhor, sabe? Ao contrário da minha mãe. E dá muito orgulho para minha avó, já que ela fazia tanto por mim. Terminei os meus estudos, eu não consegui entrar numa faculdade, sabe? Eu não consegui passar na faculdade pública e nós nunca tivemos condição para pagar uma faculdade. Mas eu sempre estudei e trabalhei muito. Eu sempre procurei melhorar de vida para poder ajudar a minha avó ainda mais. E quando eu saí, eu sempre evitava ficar com caras mais velhos, sabe? Porque na minha cabeça eu corri o risco de ficar com meu pai. Porém, teve um final de semana que eu saí com as minhas amigas pra um barzinho e lá eu conheci um cara, sabe? E ele de fato era mais velho. Só que ele me chamou muita atenção. E juro que naquele momento, assim, não passou nada pela minha cabeça. Porque na realidade eu achava meio impossível, né? Então eu deixei rolar. Nós nos conhecemos melhor, começamos ali a conversar, desenvolvemos uma amizade e no final acabamos ficando. Depois de um tempinho eu levei ele pra conhecer a minha avó adorou ele por sinal. Assim, como eu nunca fui muito de rede social, nunca fui de postar minha vida particular, sabe? Ele também não. Geralmente a gente só posta frases, essas coisas, então não tinha como nem a minha mãe acompanhar a minha vida por rede social, né? A não ser que ela de fato se preocupasse com a minha vida, né? E fosse até mim pra saber, mas isso também nunca aconteceu, né? Geralmente ela até ia visitar minha avó durante a semana, porque no final de semana era farra pra ela. Beleza. Eu e esse rapaz namoramos por 3 anos e acreditem, durante esses 3 anos, a minha mãe nunca sequer viu ele. Porque, como eu falei, ela só aparecia de semana. E de semana nós estávamos trabalhando, essas coisas. Geralmente a gente só se via aos finais de semana mesmo. Até que passou esses 3 anos de namoro, nós resolvemos ir morar juntos. E eu me mudei para uma casa próxima à casa da minha avó, porque justamente eu queria continuar ajudando ela. E o meu marido, assim, nossa, sempre foi tão amoroso, sabe? Nós sempre fomos muito parceiros e principalmente nós dois nos unimos ali para dar tudo para ela. Com 4 meses morando junto, eu engravidei. Quando eu fiquei sabendo da gravidez, né, e comecei ali a fazer o pré-natal, eu tive que tomar uns remédios para não correr nenhum risco do meu bebê nascer com alguma deformidade. Porque eu era do sangue A negativo e o meu marido do A positivo. Eu não entendo muito bem dessas coisas, sabe? Mas a médica falou assim que podia haver um conflito ali e tal, então eu tomei esses remédios. Passou o tempo, nós descobrimos que era uma menina, porém nos exames já vimos que teria algum probleminha ali com ela. E sim, quando a minha filha nasceu, ela nasceu deficiente. Porém, ainda assim, nós sempre demos tudo pra ela, assim, todo o amor que ela merecia. Até que o tempo foi passando ali, eu e ele, e quando minha filha completou 2 aninhos, a minha mãe sofreu um acidente de moto. Aí que ela lembrou da mãe dela, né? Porque ela foi ficar uns dias na minha avó, pra minha avó cuidar dela ali. Gente, minha avó já era tão senhora, sabe? Mas ainda assim a minha avó acolheu ela. E foi quando ela decidiu morar com a minha avó por conta desse acidente que o meu mundo começou a desabar, sabe? Porque todos os domingos nós íamos almoçar na casa da minha avó. Geralmente eu fazia um almoço tal, já que a minha avó já tava bem senhora, né? E não era por conta da minha mãe que eu ia deixar de fazer isso, né? E no primeiro domingo que a minha mãe já tava lá ficando, né, na casa da minha avó, foi eu, meu marido e a nossa filha lá pra fazer o almoço pra ela tal, né? E sério, na hora que eu cheguei lá, sabe, eu tenho certeza assim que o meu marido nem tinha quem que era minha mãe, né? Porque de fato ele não tinha nem reconhecido. O semblante dele continuou o mesmo da hora que a gente saiu de casa até na hora que chegou e ele viu minha mãe, minha avó ali. Mas a minha mãe, na hora que viu ele, ela mudou o semblante assim, na hora. E foi quando ela me chamou pro quarto, né, lá da minha avó, pra gente conversar que o assunto era sério. Eu já achei que era alguma picuinha tal dela, mas não. Naquele momento a minha mãe simplesmente desabou. Ela não falava nada com nada, sabe? Ela já começou a conversa pedindo perdão, falando que ela não sabia que eu tava com ele e tal. E eu, sem entender nada, perguntava pra ela do que ela tava falando, né? O que meu marido tinha a ver com isso? Por que ela tava envolvendo nisso, nas paranoias dela?
Aí foi quando ela soltou, né, que aquele homem era o meu pai. Naquele momento, assim, eu só falei pra ela que ela tava louca, que ela nem sabia quem era meu pai, que ela não prestava, sabe por quê? Que ela tava tentando fazer aquilo com a minha vida. Ali eu acabei com a minha mãe. E ela falou que ela sabia quem que era, assim. Só que ela não havia me falado, porque quando ela teve esse rolo com ele, ele estava noivo. E ela só ficou sabendo depois que não deu certo o relacionamento dele e tal, mas ela não queria estragar o relacionamento daquele momento, então ela preferiu deixar quieto, porque ela falou que ela dava conta de me criar sozinha. Isso porque ela nem me criou, né? Aí ela já começou a falar que aquilo não era certo, sabe? Que eu não podia ficar com ele. E foi quando eu falei pra ela que eu já estava casada com ele há anos, sabe? Que nós já estávamos juntos há muito tempo. Se ela não tinha reparado, eu já tinha até uma filha. Isso eu já voltei lá no ambiente onde estava minha avó, meu marido e minha filhinha, sabe? Arrasada. Eu chamei o meu marido num canto e contei tudo pra ele o que havia acontecido, né? O que minha mãe havia me falado. Meu marido na hora ficou assim, sem acreditar, né? Aí foi quando eu chamei a minha mãe ali, nós três conversando, né? Naquele momento eu preferi deixar a minha avó de lado. E aí minha mãe contou, né, pra ele, relembrou ele de quando eles ficaram, tal. E ali, de fato, ele lembrou, né? Ele disse que de verdade, assim, não tinha reconhecido minha mãe. Naquele momento, o meu chão terminou de se abrir, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu só fui pro quarto da minha avó, assim, e comecei a desabar. Chorei muito. Nesse momento, a minha avó, que não é boba nem nada, né, foi até o quarto atrás de mim e perguntou o que estava acontecendo. E ali, eu chorando muito, eu contei tudo pra ela, sabe? A minha avó, naquele dia, brigou tanto com a minha mãe. E eu falei pra minha avó que eu não sabia o que fazer diante daquela situação. Nesse momento, sabe, a minha avó só falou assim que eu não tinha nem que pensar o que fazer, sabe? Que nós já éramos casados, que nós já tínhamos a nossa filha. Mesmo que nós não éramos casados no papel ainda, nós já tínhamos a nossa vida e ele era um homem muito bom pra mim. E que nós não tínhamos culpa de nada, nem a nossa filha, né? Que a única culpada era a minha mãe, que nunca se preocupou em saber com quem eu estava. Fomos pra casa e eu não conseguia mais nem olhar pro meu marido, sabe? Na realidade, eu não conseguia olhar pra ele e pensar assim, é meu pai. Porque não foi essa história que eu construí com ele. Mas ainda assim, passou 3 semanas, né, depois de tudo que eu descobri. E eu saí da minha casa e voltei pra casa da minha avó com a minha filha. Nisso, a minha avó expulsou a minha mãe da casa dela pra poder me acolher. Sabe, hoje faz 5 meses que tudo isso aconteceu. Eu continuo aqui na casa da minha avó. A minha mãe nunca mais voltou, sabe, depois disso. E durante a semana, assim, que às vezes ela aparecia pra visitar minha avó, ela não apareceu mais. Tanto eu quanto meu marido, sabe, nós estamos sofrendo tanto. Ele vive me mandando mensagem, vive me ligando pedindo pra gente ficar junto, sabe, falando que nós não temos culpa. E eu tô sofrendo muito, porque eu amo muito ele. Nós sempre tivemos um relacionamento muito bom, muito saudável, de parceria mesmo, sabe? Ele nunca fez nada pra me magoar, pelo contrário, era aquele homem dos sonhos pra mim. Ele cuida tão bem da nossa filha e ela também tá sofrendo com isso. Só que essa parte, né, de que ele é o meu pai, tá pesando tanto na minha cabeça. Eu me sinto assim como a pior pecadora do mundo. Mesmo sabendo que não tinha como eu descobrir isso. Eu me culpo hoje em dia ainda mais pela deficiência da minha filha, porque eu sei que é por isso que ela é deficiente. Assim, a minha cidade é um ovinho, sabe? De tão pequena, e já tá aqueles murmurinhos. O povo fala que ele me traiu porque eu saí de casa, tudo. Ninguém sabe de fato o que aconteceu. Você imagina se as pessoas souberem disso. Nossa, nós íamos virar assim, tipo os bichos da cidade. Hoje eu trouxe a minha história pra vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham que eu devo fazer, né? Vocês acham que eu devo continuar o meu casamento? Porque nós dois, de fato, nos amamos muito, sabe? Nós temos, como eu falei, um relacionamento ótimo. Porém, ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou conseguir conviver com o fato de hoje saber que ele é meu pai, sabe? Tipo, eu casei e tive uma filha, fui feliz, né? Amo o meu próprio pai. Eu sei que essa decisão cabe apenas a mim e a ele. Eu espero de coração que vocês não me julguem por tudo isso, porque de fato eu não sabia. Sabe, é algo assim que aconteceu que nem eu acredito. Por quê? Tem hora que eu falo assim, Deus, por que você fez isso comigo? Sabe, tantas pessoas no mundo, por quê? Não tem lógica. Eu não consigo entender por que tinha que ser justo comigo. Era muito improvável, mas aconteceu, sabe? Eu não sei se pelo fato da cidade ser pequena, mas como? Como eu nunca soube quem era meu pai? Como eu me envolvi, sabe? Eu não consigo entender essa situação. Então, você pode me falar, né? O que você faria nessa situação? Me ajuda, por favor, porque eu, sinceramente, eu tô desesperada. Sinto muito a falta dele. E a nossa filha também. É isso. Essa é a minha história.